18 Tirania de Aço capítulo 439. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Do outro lado do globo, muito longe, encontra-se um poderoso império. Dentro de suas fronteiras ficava a antiga cidade de Nanjing. Enquanto Berengar travava uma guerra contra os reinos católicos da Península Ibérica, a dinastia Ming viu um tempo sem precedentes de paz e prosperidade. No entanto, apesar disso, seu imperador havia falecido recentemente, deixando seu filho herdeiro, um menino de 10 anos chamado Zuli, como governante de fato da China. Este menino estava batendo o dedo repetidamente no braço da cadeira com uma expressão descontente no rosto. Sua mãe, que era a imperatriz viúva, era, na verdade, o verdadeiro poder por trás do trono. Zuli era apenas uma marionete para ela, e ele sabia disso. Por causa disso, a mulher estava afastada de seu filho, repreendendo um dos almirantes sob seu comando. Zuli secretamente escutou a conversa deles em silêncio. Você trouxe este velho e enferrujado pedaço de sucata de suas viagens e exige mostrá-lo ao imperador? Não permitirei que você coloque ideias fantasiosas de um misterioso e poderoso reino bárbaro no oeste na cabeça do imperador. O almirante imediatamente começou a protestar contra a imperatriz viúva e falou em contraste com suas palavras duras. Esta é uma peça vital de tecnologia militar, muito mais avançada do que nossos canhões de mão. Supostamente, o reino de onde foi capturado empregou essas armas aos milhares. Se não aprendermos a replicar esta arma de fogo, prevejo que nosso exército eventualmente ficar para trás daqueles reinos ocidentais. A imperatriz viúva zombou desse comentário antes de repreender o almirante por sua insinuação aparentemente absurda. Você é um almirante, não um general. Não é seu trabalho pensar nos assuntos do exército. Você ultrapassou seus limites, Lin Fen. Quando Zuli ouviu essas palavras, suas sobrancelhas se ergueram com interesse. Até onde ele sabia, o mundo girava em torno da dinastia Ming. A ideia de que alguns bárbaros haviam criado um reino poderoso intrigou sua mente jovem. Quase como se fosse algo saído de um conto de ficção. Assim, o menino imperador chamou sua mãe e o almirante com um tom animado em sua voz. Traga o item para mim e eu determinarei se ele tem algum valor ou não. Embora a imperatriz viúva possa ser o verdadeiro poder por trás do trono, Zuli ainda era o rosto público. Assim, sua mãe foi forçada a respeitar sua posição. Como tal, a imperatriz viúva fez uma careta por um momento antes de colocar uma fachada maternal. O almirante conhecido como Lin Feng caminhou instantaneamente em direção ao jovem imperador, onde segurou um cobertor. Dentro deste cobertor estava uma arma poderosa do ocidente que ele havia encontrado em suas viagens com a grande frota da dinastia Ming. Lin Feng ajoelhou-se diante de seu imperador e desembrulhou o cobertor de seda para revelar uma arma de fogo usada em batalha. Esta arma de fogo não era outra senão um arquebuse usado pelos exércitos bizantinos no campo de batalha no norte da África. Zuli olhou para este dispositivo com entusiasmo enquanto perguntava sobre sua origem e função. O que é isso e onde você o encontrou? Com uma expressão estoica no rosto, Lin Feng começou a contar uma grande história sobre como ele encontrou uma arma tão poderosa do ocidente. Veja, Sua Majestade, como você sabe, tenho conduzido sua grande frota de tesouros através dos oceanos na tentativa de espalhar a glória de nosso império. Enquanto estava longe, em uma terra conhecida como Império Timúrida, encontrei um nobre que ficou mais do que feliz em prestar homenagem a você. Ele me deu esta arma de fogo, que ele afirma ter sido usada em uma grande batalha na terra conhecida como Egito. Foi adquirido por um humilde necrófago cujo nome permanece desconhecido. No entanto, este homem vendeu a arma, e ela finalmente chegou a Timur Nobliman. Supostamente foi empregado por um grande reino conhecido como Bizâncio. No entanto, o nobre que me deu esta arma me garantiu que ela não foi construída em Bizâncio, mas ainda mais a oeste, nas terras conhecidas como Europa. Onde precisamente esta arma foi fabricada, o nobre Timúrida não tem certeza.
Ainda assim, onde quer que tenha sido construído, disse que é um reino onde rios de aço derretido fluem por sua capital, e a tecnologia é avançada a um nível que rivaliza com os deuses. A imperatriz viúva imediatamente zombou dessa ideia. Toda essa história foi simplesmente ridícula. Ela mal podia acreditar que o almirante havia acreditado em tais rumores ridículos. Quanto a Zuli, seus olhos brilhavam de alegria ao pedir mais informações sobre a arma. Então, como essa arma funciona? Lin Feng começou a descrever a função da arma com um sorriso no rosto. Primeiro enche-se o cano desta arma de fogo com pólvora, depois uma bola de chumbo. Depois de encaixá-la com a vareta acendem um fósforo, que fica preso a este gancho. Depois disso, enchem a panela com pólvora e, em seguida, puxem esta alavanca aqui, que envia o fósforo para a panela, acendendo a pólvora e impulsionando a bola de chumbo para baixo. Supostamente, torna qualquer forma de armadura totalmente inútil a curta distância. O jovem imperador tinha uma expressão excitada no rosto ao imaginar esta arma em uso. Como tal, ele rapidamente fez um decreto que foi muito para a ira de sua mãe. Devemos replicar esta arma e ver se ela realmente faz jus aos contos. Mande uma mensagem para o exército. Quero que eles estudem e reproduzam esta arma o mais rápido possível. O almirante sorriu ao ouvir o imperador ficar do seu lado. Depois de fazer isso, ele deu um olhar presunçoso para a imperatriz viúva, onde continuou se gabando de sua vitória em silêncio. A mãe do menino lutou para conter os nervos ao testemunhar isso. No entanto, no final das contas, ela conseguiu acalmar sua ira antes de comentar o assunto com o filho. Se é isso que o imperador deseja, então vou garantir que seja feito. No entanto, Zuli olhou para sua mãe com desprezo enquanto rebateu suas palavras. Não, mãe, você está muito ocupada me ajudando a administrar o reino. Vou deixar esse assunto para os militares. Por apenas um breve segundo, a imperatriz viúva deu a seu filho um olhar assassino que o menino imperador encontrou com um dos seus. No entanto, no momento seguinte, ela voltou à sua fachada amorosa e acenou com a cabeça em silêncio. Muito bem. Se é isso que você quer, que assim seja. Depois de dizer isso, a imperatriz viúva partiu, deixando seu filho sozinho. Quanto ao almirante Lin Feng, ele foi demitido por Zuli logo depois. O menino sentou-se no trono do dragão, contemplando como reter o poder concedido a ele pelos céus. Se ele deixasse sua mãe por conta própria, ela usurparia pouca autoridade que restava em suas mãos. Após alguns momentos de silêncio, o imperador suspirou e levantou-se. Depois de fazer isso, ele saiu da sala do trono, onde seguiu por um corredor do palácio real. Eventualmente, ele se deparou com uma pequena sala no canto do prédio. Zuli hesitou por alguns momentos antes de bater na porta. Uma voz fraca e tímida gritou do outro lado. Havia uma pitada de medo em seu tom quando as palavras ressoaram por todo o corredor. Quem é esse? Zuli engoliu a saliva que se acumulou em sua boca antes de endurecer sua determinação. Depois de fazer isso, ele gritou para a voz ansiosa atrás da porta. É Zuli. Ele podia ouvir o medo na voz desaparecer quando a porta se abriu de repente e revelou uma menina de 6 anos que praticamente parecia uma boneca de porcelana. Essa garota tinha albinismo e, portanto, tinha pele pálida, cabelos brancos e olhos cor-de-rosa. Um sorriso caloroso estava em seu rosto enquanto ela se agarrava ao imperador antes de dizer as palavras. O grande irmão está de volta. O menino imperador deu um tapinha na cabeça de sua irmãzinha e entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Depois de entrar, sentou-se, enquanto a jovem lhe preparava um chá. Depois de fazer isso, ela se sentou em frente ao irmão com um sorriso feliz no rosto. Já fazia algum tempo desde que seu precioso irmão mais velho veio visitá-la e, portanto, ela estava cheia de alegria no momento, isto é, até que ele fez a pergunta em sua mente. Como a mamãe tem tratado você, Jia Li? No momento em que a garota chamada Jia Li ouviu isso, sua expressão afundou e seu olhar desviou dos olhos de seu irmão. Essa ação por si só foi suficiente para dar uma resposta ao menino imperador. Seus punhos se fecharam de raiva ao entender o que havia acontecido em sua ausência.
A pobre menina havia sofrido o abuso e negligência de sua mãe por muito tempo. Ao ver que seu irmão estava com raiva, a garotinha conhecida como Giali agarrou sua mão com suas próprias duas patas delicadas e olhou para ele com um sorriso agridoce. Estou bem. Ao ouvir isso, Zuli não conseguiu mais conter as lágrimas em seus olhos e imediatamente se agarrou à sua irmãzinha antes de fazer um voto solene. Quando eu for mais velho e tiver retomado o poder do trono, prometo que farei aquela mulher pagar pelo que fez a você. A jovem tinha um sorriso amargo em seu rosto de boneca enquanto segurava seu irmão, confortando-o. Passaria bem mais de uma hora antes que o jovem imperador saísse do quarto de sua irmã. Quando ele fez isso, havia uma pitada de propósito recém-descoberto em seus olhos. Ele havia concluído que, se desejasse acabar com a tirania de sua mãe, precisaria do apoio do exército. Felizmente para ele, uma nova e poderosa invenção acabava de entrar em suas mãos. Sem saber, em virtude de fornecer armas a seus aliados, a influência de Berengário começou a se espalhar para o Extremo Oriente. Levaria algum tempo até que o futuro império de Berengário encontrasse a dinastia Ming. Quando finalmente acontecesse, haveria mudanças monumentais na linha do tempo que eram parcialmente resultado de sua interferência neste mundo. Tirania de Aço capítulo 440. O dia finalmente havia chegado. Berengário estava sentado na sela de couro preto de seu cavalo cujo nome era Glória. Em sua mão havia um cigarro de cânhamo que fumava para acalmar sua ansiedade. Atrás dele estava um exército de 50.000 homens que acabara de romper a fronteira portuguesa sem incidentes. O jovem rei austríaco estava vestido de maneira incomum. Ele não escolheu seu uniforme de campo diário enquanto liderava sua cavalaria. Em vez disso, ele usava o uniforme dos hussardos austríacos, baseado nos uniformes emitidos para os hussardos alemães durante a Grande Guerra de sua vida passada. No topo de sua cabeça havia um chapéu de pele, que em seu centro havia um ousado totenkopf estampado sobre ele. Este chapéu foi inspirado pelos lendários hussardos da cabeça da morte de sua vida passada e era o uniforme padrão de todos os hussardos nas fileiras de seu exército. Quanto às armas com as quais estavam equipados, um rifle G-22 pendurado nas costas e um sabre de cavalaria preso à cintura. Berengário foi fornecido de forma semelhante, totalmente preparado para entrar em combate com o inimigo onde quer que eles aparecessem. A maioria do exército era composta por infantaria granadina e bizantina. Quanto aos soldados austríacos, tudo o que restou na Península Ibérica foram duas brigadas, uma de cavalaria e outra de artilharia. Outras unidades que ainda existiam no campo eram soldados especializados embutidos atrás das linhas inimigas, avaliando com precisão as forças inimigas e suas posições. Enquanto Glória avançava, exibindo seu belo casaco vermelho, os strategos Paladius Angelus cavalgavam ao lado do rei austríaco. Ao contemplar a expressão ambiciosa no rosto de Berengário e da cavalaria austríaca, que exibia sua inerente sede de sangue, ele começou a citar as escrituras. E saiu outro cavalo que era vermelho, e foi dado poder ao que estava sentado sobre ele para tirar a paz da terra, e para que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Berengário refletiu sobre isso por um breve momento antes de rir. Ao fazê-lo, começou a fazer uma brincadeira com o velho general do leste. Você está insinuando que eu sou o cavaleiro da guerra? Paladius contemplou a cena do poderoso exército que se reuniu com um único propósito: destruir o reino de Portugal, e acenou com a cabeça com uma expressão estoica antes de expressar seus pensamentos sobre o assunto. Se o sapato servir. Essa resposta imediatamente fez Berengar rir ao olhar para trás, para seu exército. Ele levantou sua espada no ar e encorajou sua cavalaria com um comando sarcástico. Vocês ouviram isso, rapazes? Eu sou o cavaleiro da guerra. Portanto, garantam que nenhuma carne seja poupada. Os cavaleiros entre as fileiras de Berengário começaram a cair na gargalhada ao ouvir essa piada. Se o rei deles era os cavaleiros de guerra, isso significava que eles eram um exército de condenados. Quanto às tropas granadinas e bizantinas, tiveram uma resposta menos entusiástica ao senso de humor de Berengário. Afinal,
Ao contrário dos soldados austríacos, esses homens eram muito supersticiosos e fiéis às suas crenças religiosas. Assim, eles se sentaram em silêncio enquanto oravam às suas respectivas divindades por perdão. Com uma hora de mau agouro, o exército da Tríplice Aliança marchou para o Reino de Portugal sem incidentes. Não demorou muito para o conflito começar. O exército de Berengar avançou tão rapidamente que pegou totalmente desprevenidos os bandos de bandidos que ocupavam as aldeias do sul de Portugal. No momento em que contemplaram o enorme exército no horizonte, os desertores e criminosos começaram a fugir para salvar suas vidas. No entanto, Berengar recusou-se a permitir que os homens recuassem. Como tal, ele tirou o rifle do ombro e soltou a trava de segurança enquanto mirava em um homem a cerca de 300 metros de distância. Ele silenciosamente apertou o gatilho, e o estrondo de seu rifle foi para baixo e atravessou as costas do criminoso em fuga. Sangue espirrou na terra, e o projétil perfurou a armadura do alvo hostil como se fosse manteiga antes de se enterrar na lama sangrenta abaixo. Com esta ação, Berengário deu sua ordem à cavalaria austríaca: mate todos eles. Não deixe nenhum bandido vivo. Com este comando, os 5.000 cavaleiros austríacos avançaram com suas armas em mãos, disparando rapidamente e recarregando suas novas armas em movimento, abatendo as poucas centenas de bandidos sem qualquer tipo de piedade. No final, os desertores do exército português que formaram um pequeno bando de guerra e ocuparam esta terra foram fuzilados sem piedade. Quando Berengário entrou cavalgando na aldeia e contemplou seus cadáveres, ele cuspiu no cadáver de um dos homens mortos antes de comentar sobre o assunto. Nem vale seu peso em mijo. Palladius olhou para Berengário ao ouvir isso com uma expressão cansada. A infantaria nem sequer disparou um tiro, mas a cavalaria matou tão rapidamente o bando de guerra que ocupava esta aldeia. Como ele pôde ver, os aldeões foram maltratados durante a ocupação dos bandidos. Aqueles que não foram mortos ou estuprados se amontoaram com medo do que os austríacos poderiam fazer com eles. Ao ver isso, o stratego dos Balcãs perguntou rapidamente o que Berengar pretendia fazer com eles. O que vai acontecer com os aldeões? Berengar olhou para o velho general do leste e respondeu com uma expressão estoica: deixe-os em paz. Eles não representam nenhuma ameaça e não há mais hostis dentro da aldeia. Não há propósito para uma matança sem sentido de inocentes. Apesar de toda a sua arrogância, o rei austríaco obedecia às suas próprias regras de guerra. Assim, sob seu comando, os soldados austríacos trataram os aldeões que encontraram com bastante cordialidade, oferecendo assistência médica e suprimentos de reposição para as pessoas que sofreram com o colapso de seu reino. Depois de tratar os civis, o exército continuou sua jornada. Ao longo do caminho, eles encontraram muitas aldeias em situações semelhantes. Sob as ordens de Berengário, os bandidos e desertores que ocupavam essas aldeias foram massacrados sem o menor sinal de piedade. Já os aldeões, se não resistiram à invasão, foram poupados e bem tratados. Eventualmente, o exército da Tríplice Aliança finalmente se deparou com uma força considerável localizada dentro das muralhas da cidade de Faro. Apesar da falência da coroa, os prefeitos das cidades locais conseguiram manter algum grau de riqueza e controle sobre sua cidade e suas guarnições. Ao ver o exército austríaco entrar em suas fronteiras, a guarnição da cidade ficou imediatamente em alerta quando começaram a carregar seus trabucos para a guerra. No entanto, contra o poder de fogo e alcance superiores da artilharia austríaca, tais armas eram inúteis. Berengar tinha um sorriso largo no rosto enquanto olhava através de seus binóculos e testemunhava a visão do inimigo se preparando para o combate. Se eles tivessem se rendido completamente, ele teria ficado desapontado. No entanto, ao carregar seus trabucos, o inimigo declarou sua intenção de resistir. Assim, o rei austríaco ordenou que a primeira brigada de artilharia montasse seus canhões e bombardeasse as muralhas da cidade. Os soldados da Tríplice Aliança esperaram de prontidão enquanto os canhões FK-22 de 7,5 centímetros eram posicionados e carregados. Depois de alguns momentos,
A primeira barragem de canhões disparou. Enquanto seus rugidos enchiam o céu, as bombas caíam sobre as paredes medievais. Em uma explosão de fogo infernal, as outrora poderosas paredes de pedra desmoronaram imediatamente com o impacto dos projéteis altamente explosivos utilizados pelo exército austríaco. Embora Palladius tivesse ouvido rumores sobre a eficácia dos novos canhões austríacos, ele nunca havia testemunhado seu poder destrutivo até agora. Ele olhou com admiração ao ver as paredes da cidade desmoronar de uma única barragem. Ele imediatamente temeu a possibilidade de uma guerra com a Áustria e agradeceu a Deus que a princesa tivesse se casado com aquele homem cruel e brutal. Pois sob o fogo de uma força tão avassaladora, até mesmo as poderosas muralhas teodosianas, que resistiram ao teste do tempo, desmoronariam como se fossem feitas de lama. No entanto, a artilharia não parou com uma única barragem. Eles instantaneamente carregaram a segunda barragem e dispararam mais 70 projéteis na cidade com total desrespeito à vida e à propriedade. Berengar havia planejado suas próprias regras de guerra. Entre essas regras estava a estipulação de que seus soldados não tinham permissão para massacrar civis desarmados. No entanto, essa lei era limitada. Por exemplo, os danos colaterais foram totalmente desconsiderados. Na mente de Berengário, o objetivo principal da guerra deveria ser travá-la da maneira mais eficiente possível, garantir a vitória mais rápida e manter o mínimo de baixas entre suas tropas. Assim, bombardear uma posição inimiga era considerado válido e legal, mesmo que civis fossem feridos no processo. Destruir uma cidade ocupada pelo inimigo, que de outra forma resultaria em intensa guerra urbana e baixas maciças entre suas tropas, também era considerado válido, independentemente de quantos civis viviam lá. Afinal, ele havia testemunhado a ineficiência do exército americano no Oriente Médio ao arriscar a vida de seus soldados na tentativa de limitar as baixas civis do estado inimigo. Em sua vida passada, milhares de homens americanos morreram quando um bombardeio de uma cidade ocupada por hostis poderia facilmente ter resolvido a situação. Assim, o bombardeio foi contido, pois centenas de projéteis foram lançados sobre a cidade, devastando sua guarnição e a população civil. Depois que cerca de 1000 projéteis foram disparados contra a cidade, Berengar levantou a mão, sinalizando a artilharia para cessar suas operações. Feito isso, deu o comando que acabaria por selar o destino da cidade de Faro. Tome a cidade e não tenha piedade. Você tem minha permissão para matar qualquer homem, mulher ou criança que mostrar o menor sinal de resistência armada à nossa conquista. Com esta ordem dada, 50.000 homens avançaram em direção às muralhas desmoronadas da cidade. Seu objetivo era simples: acabar com qualquer forma de resistência que restasse. No entanto, depois de uma barragem tão infernal, nenhuma única alma que sobreviveu estava disposta a resistir mais. Os membros restantes da guarnição imediatamente largaram suas armas e se submeteram a seus conquistadores. Milhares de pessoas jazem mortas sem que a guarnição dê sequer um tiro. Não havia propósito em permanecer desafiador diante de um poder de fogo tão avassalador. Assim, Berengar e seu exército capturaram a primeira grande cidade de Portugal. Quanto ao resto do reino, seria lenta mas seguramente invadido pelo exército da Tríplice Aliança nos próximos dias. A devastação que se seguiu ao avanço de Berengar por Portugal e os relatos do rei austríaco montado em um cavalo vermelho retratariam para sempre o rei Berengário von Kufstein como a personificação da guerra entre o mundo cristão. Tirania de Aço capítulo 441. Enquanto Berengário começava a conquista do reino de Portugal em nome do Emirado de Granada, outra guerra travava-se por toda a Europa, e era no coração da França. Devido à interferência austríaca, as facções que se opunham à coroa francesa foram equipadas com uma boa quantidade de armas de fogo, virando assim a maré da guerra. Sob o disfarce de representantes da extinta União Ibérica, o Ducado da Aquitânia e o Ducado da Borgonha, ambos em rebelião aberta contra o rei Gilles de Valois, estavam bem equipados para lidar com o esforço de guerra em andamento. Apesar do colapso da União Ibérica,
Os agentes de Berengar ainda conseguiram abastecer os inimigos da França alegando serem representantes de Aragão. Assim, o comércio de armas entre a Áustria e os rebeldes ducados franceses permaneceu ininterrupto. Apesar do uso de armas de fogo pelos inimigos da França, o rei manteve-se firme em sua relutância em fazer uso das armas fornecidas a ele pela coroa austríaca como um presente. Pois, se o fizesse, sabia que o rei inglês sem dúvida usaria o escândalo para consolidar ainda mais sua reivindicação ao reino francês. Assim, o reino da França se viu em apuros e em um lugar difícil enquanto continuavam a travar uma guerra contra seus inimigos, tanto internos quanto externos. Poucos aliados haviam apoiado a coroa francesa, e agora eles se encontravam ainda mais isolados, pois as pessoas comuns começaram a se revoltar por instigação de agentes austríacos disfarçados. Enquanto isso acontecia, o príncipe Aubry estava sentado em seus aposentos. No momento, ele estava aplicando cosméticos austríacos, como batom, em seu rosto feminino. O príncipe da França usava um luxuoso vestido de baile azul bebê no novo estilo que se tornou comum no reino da Áustria. Aubry pagou uma quantia substancial para adquirir os vestidos que pertenciam ao senso de moda austríaco. Enquanto se maquiava, o príncipe ouviu uma batida na porta, que atendeu rapidamente com um tom despreocupado. "Está aberto." Ao dizer isso, o príncipe ouviu a porta se abrir, revelando a aparição de sua irmã Sibila. Embora bonita por direito próprio, ela sempre sentiu inveja da aparência feminina e fofa de seu irmão. De certa forma, ela era responsável pela maneira como ele havia se tornado e, depois de observar a aparência atual de Aubry, uma carranca se espalhou por seus lábios. No entanto, em vez de entrar em conflito com o irmão, ela rapidamente começou a abordar o motivo da visita. "Portugal vai cair para a Áustria e seus aliados nos próximos 3 meses. Castela e Aragão estão prestes a se unir e fornecer nossos inimigos. Papai não quer admitir, mas se queremos vencer esta guerra, então precisamos do apoio da Áustria." Aubry não olhou para a irmã. Em vez disso, ele se concentrou em aplicar blush nas bochechas, enquanto usava a maquiagem. Falava com voz desinteressada em relação às reivindicações da irmã. "O que isso tem a ver comigo?" Um sorriso cruel se desenhou no rosto de Sibila enquanto ela se aproximava de seu irmão e inclinava a cabeça dele para seu rosto para que ela pudesse olhá-lo nos olhos. Depois de fazer isso, ela beijou o irmão na boca antes de sussurrar algo em seu ouvido. "Eu preciso que você visite pessoalmente o rei austríaco quando ele voltar de sua pequena guerra. Eu não confio em ninguém além do meu precioso irmãozinho para seduzir o homem adequadamente e convencê-lo a apoiar os interesses de nossa família." Aubry sorriu ao ouvir esta mensagem e acenou com a cabeça 3 vezes. Depois de fazer isso, ele voltou a se maquiar antes de atender ao pedido da irmã. "Tudo bem para mim, eu queria conhecer esse rei Berengário. Pelo que ouvi, ele é um governante bastante capaz. Se ele tem metade da beleza que as pessoas dizem que ele é, então tenho certeza que ele fará um amante melhor do que aquele bastardo de pau mole que se voltou contra o pai." O príncipe estava se referindo ao seu amante anterior, o Duque da Borgonha. Sibila sabia disso e imediatamente revirou os olhos antes de comentar mais. "Eu suponho que você será capaz de completar a tarefa." Aubry lambeu os lábios com uma expressão animada quando se virou e encarou sua irmã com um sorriso. "Sempre me perguntei como eu gosto de um alemão." Uma expressão de desgosto apareceu no rosto da princesa Sibila ao ouvir isso. Quão perverso era seu irmão mais novo! No entanto, foi rapidamente substituído por um sorriso sádico quando a jovem segurou o rosto de seu irmão com as mãos antes de sussurrar algo mais em seus ouvidos delicados. "Se você for bem-sucedido nesta tarefa, eu o recompensarei generosamente." Um brilho apareceu nos olhos do príncipe feminino quando ele acenou com a cabeça mais uma vez, comprometendo-se com a causa. "Você pode ficar tranquila, mana. Eu vou garantir que o rei Berengário forneça às nossas forças as armas de que elas precisam, mesmo que eu tenha que dar a ele meu corpo em troca." Depois de ouvir isso, Sibila sorriu mais uma vez antes de sair para a porta,
Ela deixou uma única frase para trás quando deixou seu irmão sozinho para terminar sua maquiagem. Estou contando com isso. Depois de dizer isso, a princesa da França desapareceu dos aposentos de seu irmão mais novo, onde o príncipe se levantou de sua cadeira e girou em seu vestido de babados enquanto olhava sua aparência no espelho. Um sorriso feminino se espalhou por seu colo rosa delicioso enquanto ele piscava e mandava um beijo para seu reflexo. Ao fazê-lo, fez um voto solene. Berengar von Kufstein, você será meu. Enquanto acampado no deserto português, Berengário sentiu um arrepio na espinha antes de espirrar. Ele imediatamente limpou o nariz antes de comentar a situação. É melhor eu não estar ficando doente. Ele era um homem muito ocupado para ser prejudicado pela doença e, portanto, resolveu tomar as precauções necessárias para evitar tal destino. Ele não tinha como saber que o príncipe francês estava neste momento conspirando para seduzi-lo para que ele ajudasse a dinastia de Valois. Em vez disso, voltou sua atenção para o mapa aberto sobre a mesa. Um grupo de figuras de madeira representava as forças inimigas. De acordo com as suas unidades de reconhecimento, a próxima cidade em sua lista de alvos mantinha um poder combinado de 20.000 soldados em suas proximidades. A maioria desses homens eram camponeses de países estrangeiros. No entanto, não era algo com que ele sentisse necessidade de se preocupar. Seu exército era significativamente maior e continha poder de fogo mais do que suficiente para aniquilar o inimigo antes que pudesse causar qualquer dano. Felizmente para Berengar e seu exército, o rei Luís foi forçado a dividir os camponeses cruzados em exércitos menores para tirar o controle das principais cidades dos bandidos e prefeitos desleais. No ritmo atual, essa guerra terminaria em questão de meses. Então, ele poderia finalmente voltar para casa para sua família. Berengário estremeceu ao pensar em como rejeitaria os avanços de Henrietta ou como apresentaria sua mais nova noiva à sua família. No entanto, permanecia o fato de que ele era o homem da casa e o rei da Áustria. Já que ele havia decidido tomar uma quarta noiva, ele teria que estabelecer a lei para sua família. Berengário não fazia ideia de que o jovem príncipe de França o tinha posto de olho. Pois, se o fizesse, provavelmente pegaria o primeiro navio que encontrasse e navegaria para o Novo Mundo, para nunca mais voltar. Claro, ele permaneceu totalmente inconsciente das maquinações do príncipe Albril de sua irmã, a princesa Sibila. Assim, o rei austríaco tinha um largo sorriso no rosto ao pensar em voltar para casa depois de tanto tempo. Embora Granada fosse um lugar bonito, ele preferia muito o ar frio da montanha de sua capital, encravada nas profundezas dos Alpes austríacos. Ele começou a se perguntar se suas esposas já tinham ou não dado à luz. Tantas coisas aconteceram enquanto ele estava fora. Ele ansiava por ver o quão avançada a Áustria havia se tornado em sua ausência e até onde suas ferrovias se estendiam. Esses eram os pensamentos na mente do jovem monarca enquanto ele se sentava em seu acampamento, descansando durante a noite. Ao amanhecer do dia seguinte, ele e seu exército estariam em marcha mais uma vez, pois esta guerra estava longe de terminar. Até agora, ele ganhou uma reputação feroz pela devastação que deixou em seu rastro. Por onde quer que o exército da Tríplice Aliança fosse, a morte e o desespero ficavam para trás. Eles massacraram bandidos, desertores, cruzados e o exército português em sua jornada, e havia muito mais sangue a ser derramado neste conflito. No entanto, Berengário não pensou nisso, quer sua mente estivesse consciente, entorpecida após anos de guerra, ou ele havia se tornado um sociopata. Quando confrontado com tais pensamentos, ele permaneceu estoico e, em vez disso, acendeu um cigarro de cânhamo. Depois de fazer uma pequena pausa em sua tarefa, ele apagou a lamparina a óleo dentro de sua tenda e subiu na cama. Amanhã mais sangue seria derramado na busca pela conquista. Ele ficaria tranquilo esta noite e partiria logo pela manhã. Tirania de Aço capítulo 442. O som de tiros ecoava no ar enquanto os defensores da cidade de Lisboa seguravam desesperadamente o último homem. Apesar do número esmagador e do poder do inimigo que lutaram, eles continuaram a defender sua cidade contra os invasores bravamente.
Passaram-se semanas desde que a Tríplice Aliança partiu pela primeira vez para o Reino de Portugal, e agora eles finalmente haviam violado a capital. Berengar montou a cavalo enquanto avançava pelas muralhas da cidade em ruínas, liderando o ataque da cavalaria com um rifle na mão. Ele rapidamente puxou o ferrolho de seu rifle antes de disparar a próxima rodada e apertar o gatilho, enviando o projétil para baixo e para o torso do alvo. O poder da bala de 8 milímetros explodiu o peitoral do soldado e abriu caminho através de suas entranhas, espalhando o que restava de seus órgãos internos nas paredes de pedra da cidade. Enquanto a cavalaria austríaca bateu qualquer homem tolo o suficiente para se aproximar, eles foram flanqueados pela infantaria granadina e bizantina, que dispararam seus mosquetes para a briga e se chocaram contra o inimigo com suas baionetas. Apesar de uma barragem de artilharia infernal que levou a cidade à ruína, os sobreviventes defensores de Lisboa recusaram-se a entregar as armas. Em vez disso, eles lutaram com toda a intenção de salvar seu reino moribundo. Esses homens não recebiam há meses e estavam mal equipados. No entanto, eles reuniram sua coragem com determinação feroz e lutaram contra os invasores. No entanto, contra números esmagadores e poder de fogo, havia muito que eles podiam fazer. Assim, a batalha começou a mudar a favor da Tríplice Aliança quanto mais tempo durava. Berengar continuou a disparar sua arma contra as linhas inimigas. Cada tiro disparado conseguia entrar no corpo do alvo, ceifando sua vida no processo. Depois de disparar o quinto tiro de seu rifle de ferrolho, ele rapidamente recuperou um clipe de stripper completo de seu equipamento de teia, onde começou a carregar sua arma. Depois de garantir que todos os 5 cartuchos entraram no carregador embutido, ele fechou o ferrolho antes de levantar a arma e atirar em mais alvos. Enquanto os mosquetes utilizados por seus aliados golpeavam as defesas improvisadas da guarnição hostil, o verdadeiro poder de penetração veio dos 5.000 cavaleiros armados com rifles de ferrolho superiores. Os homens que estavam dispostos a desperdiçar suas vidas em uma tentativa tola de resistir à invasão de sua cidade foram cortados como trigo pela foice. Quando o bloqueio que foi estabelecido para impedir o avanço da Tríplice Aliança desmoronou, Berengar forçou seu cavalo, cujo nome era Glory Forward, a pular sobre as pilhas de cadáveres e avançar ainda mais para a cidade. Os cavaleiros ao seu lado cavalgaram pelos caminhos estreitos da cidade enquanto atiravam em qualquer homem que ainda portasse armas. Os soldados granadinos e bizantinos seguiram atrás, abrindo fogo contra qualquer soldado que ainda estivesse em seu caminho. Eventualmente, a enorme horda seguiu para o castelo da cidade, onde pretendiam arrastar o rei português para fora de seu esconderijo e forçá-lo a entregar seu reino a Granada. No entanto, quando Berengar e seus homens chegaram ao castelo da cidade, encontraram-no completamente desocupado. Os portões estavam escancarados como se recebessem os soldados da Tríplice Aliança na sede do poder português. Berengar foi cauteloso com esta cena e imediatamente ordenou que uma unidade de infantaria entrasse e limpasse o prédio. Vá em frente e limpe o prédio. Quero o rei Luís arrastado diante de mim dentro de uma hora. Ao ouvir as ordens do comandante aliado, as tropas granadinas e bizantinas saudaram o jovem rei austríaco antes de entrar no castelo. Ao fazê-lo, Berengário sentou-se com Paladius, que comentou sobre a estranha situação. Acho que o rei de Portugal há muito fugiu da cidade e abandonou seu povo. Ele provavelmente está marchando para o norte enquanto falamos com a cidade do Porto. Berengário olhou para o castelo aberto com uma expressão descontente. Desde que os soldados entraram no prédio, nenhum som de conflito ocorreu. O que Paladius disse estava começando a parecer a realidade que ele enfrentava. Em pouco tempo, os soldados que entraram no interior da grande estrutura fortificada saíram com expressões nervosas. Não havia uma única alma viva dentro do castelo. Tampouco havia qualquer sinal dos corpos da família real. Foi como Paladius havia dito, eles haviam fugido da cidade há muito tempo. Depois de ouvir esse relatório, Berengário bateu o pé em fúria e praguejou em sua língua nativa. Foda-se. Esse desgraçado está determinado a fazer essa guerra durar o máximo possível, não é?
Depois de desabafar suas frustrações, Berengário deu seu decreto sobre como lidar com a cidade. A família real se foi. Eles deixaram para trás a cidade para nós saquearmos. Eu digo para aproveitarmos, saquearmos tudo de valor. Iremos perseguir o covarde rei de Portugal assim que estivermos satisfeitos. Depois de dar esta ordem, o exército granadino e bizantino começou a destruir a cidade, procurando cada peça de prata ou ouro que pudessem encontrar. Qualquer coisa de qualquer valor foi retirada da cidade e enviada para Granada. Quanto a Berengário, ele sentou-se com sua cavalaria enquanto observava o saque ocorrer. Os civis que sobreviveram à invasão foram deixados encolhidos de lado enquanto os soldados estrangeiros destruíam sua cidade. Eles começaram a amaldiçoar seu rei em voz baixa, pois perceberam agora que haviam sido abandonados ao seu destino. Berengar começou a fumar um cigarro de cânhamo sentado em seu cavalo ao lado dos strategos dos Balcãs, que começou a comentar sobre os saques em andamento. Tem certeza de que isso é sábio? Granda vai conquistar essas terras. Isso não vai gerar ressentimento do povo para com seus novos senhores? Uma nuvem de fumaça saiu da boca do jovem monarca enquanto ele abordava as preocupações de seus aliados. Sem dúvida, no entanto, Granada precisa da riqueza. Esse esforço de guerra não foi fácil para seus cofres. Independentemente de como lidarmos com os civis, haverá um ressentimento inerente em relação a uma potência estrangeira que agora os governa. Enquanto isso durar gerido a um grau tolerável, não há nada para se preocupar. Se esses tolos querem causar problemas no futuro, eles só precisam olhar para trás neste dia e ver o que acontece quando eles resistem à autoridade de Granada e seus aliados. Palladio suspirou ao ouvir essa resposta antes de fazer a seguinte pergunta em sua mente. Posso ter um desses? Ele estava se referindo aos cigarros MP quando fez essa pergunta. Assim, Berengário acenou com a cabeça antes de tirar outro dos cigarros de seu recipiente e entregá-lo ao general bizantino, onde o ajudou a acender o cigarro. Os dois homens fumaram em silêncio durante o resto do saque. A cidade de Lisboa jamais esqueceria a humilhação que sofreram neste dia. No entanto, Berengário não se importou. Uma população tão problemática não era dele para administrar. Em vez disso, ele olhou para longe em direção à cidade do Porto, onde jurou em sua mente que iria se apossar do rei português e fazê-lo se render antes que esta guerra terminasse. Os soldados da Tríplice Aliança residiam na cidade que haviam saqueado durante a noite. Na manhã seguinte, eles embarcariam em uma perseguição para ver se conseguiam capturar o rei inimigo que fugiu de sua capital para próximo à melhor cidade. No entanto, esta noite os soldados beberam e festejaram enquanto comemoravam esta vitória. Pois eles não tinham ideia do que encontraria no dia seguinte, e era melhor aproveitar a vida quando possível. Berengário retirou-se para o castelo da cidade, onde dormiu no quarto real do rei português. Deitado nos lençóis de seda, pensou no que faria quando a guerra acabasse. Embora gostasse imensamente de lutar no campo de batalha, sua tecnologia avançava rapidamente. Em breve, não haveria necessidade de ele visitar pessoalmente a linha de frente. Ele seria um general de gabinete, sentado na sala de guerra em Kufstein enquanto suas forças lutavam contra impérios estrangeiros em todo o mundo. Ou ele continuaria a liderar seus soldados em todas as batalhas até que não pudesse mais fazê-lo? Essas eram as perguntas que assombravam sua mente enquanto ele mergulhava em um doce sono. De uma coisa tinha certeza, lamentava profundamente não ter levado uma portuguesa para a cama porque a noite estava fria, e estava verdadeiramente sozinho neste vasto castelo que pertencia a um monarca estrangeiro. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.